Fala minha galera, e aí, tudo bom? Hoje nós vamos entender de onde vieram os símbolos que nós encontramos na tabela periódica. Foi o químico sueco Johan Jacob Berzelius que no ano de 1813 trouxe uma proposta com símbolos para representar as substâncias elementares. O seu longo trabalho, um trabalho gigantesco, foi enviado para o seu amigo Thomas Thomson, na Inglaterra, publicar no jornal o qual Thomas Thomson dirigia, conhecido como Anais da Filosofia. Aqui vocês podem ler o título desse trabalho, perceba, um título imenso, mas muito interessante porque ele traz uma sinopse sobre aquilo que será discutido logo adiante. É na terceira parte desse trabalho que Berzelius vai apresentar a sua proposta para o que ele achava ser um sistema de símbolos ideais para representar os elementos químicos. Berzelius argumentava que os elementos químicos deveriam ser representados por letras, pois dessa maneira você evitava confusões, como por exemplo, alguns trabalhos ainda trazendo símbolos alquimistas para falar sobre certas substâncias elementares. No caso de John Dalton, que vai propor no seu trabalho, na sua teoria atômica, uma representação para os elementos a partir da ideia de átomos diferentes para representar elementos diferentes, olha, eu sou muito fã dessa representação de Dalton. Inclusive, a logo do Química com Jovens é inspirada nesse trabalho de Dalton. Só que essa representação com círculos, onde você às vezes adicionava ali uma letra no meio, ou ainda um outro símbolo no meio, isso dava muito trabalho para imprimir. Muitas vezes precisando criar caracteres novos para formular essa representação aí proposta por Dalton. Então isso dava muito trabalho na hora de imprimir. Por isso mesmo a ideia de Berzelius vai ser uma ideia tão interessante, porque ele trazia letras para facilitar essas representações. De acordo com a proposta do químico sueco lá no ano de 1813, as pessoas deveriam então utilizar as próprias letras dos nomes dos elementos para representá-los, sendo esses nomes em latim. E um dos argumentos de utilizar o latim, tudo bem, a ciência já praticava isso, mas um dos argumentos era que dessa maneira você evitava problemas com nacionalismos. Eu fiquei curioso sobre esse argumento e fui questionar um professor amigo meu de história qual é a situação que faz com que os químicos estejam preocupados, por exemplo, com problemas relacionados ao nacionalismo. Dá então aqui uma olhada no que ele vai contar para a gente. Fala, meu amigo João, que alegria poder participar da sua aula, irmão. Pois é, bicho, nesse período aí o nacionalismo na Europa estava muito exacerbado, principalmente por conta do exemplo da França. A Revolução Francesa, com todo o ideário de liberdade, igualdade, fraternidade, as jornadas revolucionárias, tudo isso alimentava o projeto nacionalista de outras partes da Europa. Então era muito delicado nesse momento instituir uma língua universal, quer fosse o francês, o inglês, as línguas germânicas. Então, por isso o pessoal encontrou essa saída de recorrer ao velho latim. É isso, meu parceiro. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. Tamo junto. Um abraço. Muito obrigado, meu amigo Felipe Lacerre aí, professor de História. A História sempre nos trazendo um pouco de luz aqui para os temas dos diferentes assuntos, até mesmo aqui na ciência. Então, veja bem, a ideia era muito simples e muito interessante. Por exemplo, vamos pegar aqui uma tabela periódica, não tinha tabela periódica ainda naquele momento, mas aqui é só para a gente visualizar os símbolos. Uma pequena síntese aqui dessa parte do trabalho de Berzelius. Vamos então entender qual foi a sua proposta. Primeiro, representar o elemento através da primeira letra do seu nome, esse nome em latim. Então, nitrogênio, que é o nosso nitrogênio, letra N, oxigênio, letra O, cálium, que é o potássio, letra K. Tá, jovens, mas e se dois elementos diferentes começassem com a mesma letra? Não tem problema. Nesse caso, de acordo com Berzelius, se existir mais do que um elemento com a mesma letra inicial, você vai fazer o seguinte: aqueles que são ametais, você mantém apenas com a primeira letra do nome. Os ametais estão aqui com a letra com a cor vermelha, os metais com a cor azul e os gases nobres aí com a cor amarela. Então, se for um metal e um ametal,
você mantém a primeira letra para o ametal e o metal você adiciona a segunda letra do seu nome. É por isso que no caso do fluorine, né, que é o nosso flúor, e o ferrum, o flúor vai ficar com a letra F e o ferro vai ficar como Fe. O nitrogênio continua com a letra N e o nátrium, que é o nosso sódio, vai ficar como Na. Beleza, jovens? Mas e se você tiver dois ametais que começam com a mesma letra? Não tem problema. Vamos pegar aqui o exemplo do boro e do bromo. O boro foi descoberto primeiro, ficou apenas com a letra B. O bromo foi descoberto depois, ficou com a letra B e a próxima letra do seu nome, que era o R, então bromo, BR, boro, B. Beleza, jovens? Mas e se você tiver dois elementos com o mesmo início? Não tem problema. De acordo com Berzelius, se isso acontecer, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a primeira consoante que não seja comum a esses dois elementos. Por exemplo, aqui, ó, níquel e nióbio. Ambos começam como Ni. E aí, o que acontece? O níquel foi descoberto antes, continua como Ni. E o nióbio você vai utilizar a primeira consoante aí que não seja comum aos dois. Então, a primeira consoante que não é comum aos dois, no caso do nióbio, aí vai ser a letra B. E é por isso que o nióbio fica como Nb e o níquel fica como Ni. Um caso particularmente interessante é o caso do estanho e do antimônio. O estanho ele é conhecido como stannum, o seu nome em latim, e o antimônio, stibium. Observe que nesse caso os dois estão começando com a mesma letra. Só que a segunda letra do nome deles é uma consoante, então você tem que pegar a primeira consoante que não seja comum aos dois. Bom, a primeira consoante que não é comum aos dois, no caso do estanho é o N e no caso do antimônio é o B. É por isso que o estanho fica conhecido como SN e o estíbio, né, que é o antimônio, vai ficar conhecido como SB. E aí, entenderam de onde vieram esses símbolos aí utilizados na tabela periódica? Espero ter ajudado com essa curiosidade e até a próxima.